Tudo bem? Espero que estejam gostando das aulas aí. Tudo bem que são bem teóricas, né? Bem conceituais, mas a gente precisa disso, tá? É sério, a gente precisa muito dessa parte conceitual antes da gente entrar na parte prática, tá? Bom, todo mundo ouve falar o que é orientação a objeto, orientação a objeto. Muita gente não sabe o que é. Então vou dar uma explanada aí sobre o que é orientação a objeto, tá? Para que todo mundo conheça, por quê? Hoje não existe desenvolvimento de sistemas que não seja orientado a objeto. E o .NET é 100% orientado a objeto. Então, se a gente não conhecer, não tem jeito. Beleza? Bom, a introdução ao OO. O termo orientação a objeto ele significa organizar o mundo real como uma coleção de objetos que incorporam estrutura de dados e um conjunto de operações que manipulam esses dados. Tudo é objeto. Eu vou sempre falar isso com vocês, tá? Todas as linguagens orientadas a objeto possuem várias características. Desculpa pelo 3 aqui, tá errado. São várias características, tá? Objetos, tá? Encapsulamento, polimorfismo, classe, herança e subclasse e abstração. Dentre eles, eu vou estar explicando aí mais para frente o que é cada um deles, ok? Bom, o que é o objeto? O objeto ele é uma entidade do mundo real que tem uma identidade. Por exemplo, nesse mundo conceitual, o seu computador é um objeto porque ele é único. Muita gente tem um igual a ele, mas ele é único, ele é seu. E ele tem uma identidade. Então, objetos são únicos, tá? Entidade única e indivisível, tá? E é totalmente dinâmico, porque sofre mudanças. O estado dele muda a todo momento. Ligado, desligado, ou então uma casa aberta, fechada, uma casa com telhado. Então o estado dela muda a todo momento. Existem as entidades concretas, casa, carro, e as entidades conceituais que são por exemplo, endereço. A gente tem uma entidade de endereço. Então a gente cria um objeto endereço a partir do momento que a gente dá uns valores para ele, tá? E a gente tem todos os objetos contêm propriedades, tá? Propriedades e métodos, chamados também de atributos ou funções, tá? Bom, propriedades igual a atributos, métodos igual a funções. Bom, o que são as propriedades? As propriedades elas dão estado ao objeto. Por exemplo, form 1, o if, que é largura, tá? E alguns métodos desses objetos, que é o form1.show, o salvar, o excluir. Então, são métodos desse objeto, ok? Bom, o estado do objeto, a estrutura, né? Ele é o conjunto de suas propriedades e seus valores correntes. Eu me chamo Carlos, eu tenho 29 anos, eu trabalho com desenvolvimento e arquitetura há tanto tempo. Então, assim, isso são coisas que me dão propriedades, me dão valores que me tornam único, tá? Então, isso que torna um objeto único. São valores que a gente coloca nas propriedades. Bom, o comportamento disso comportamento é um conjunto de serviços, né? No caso, são métodos que o objeto provê. O objeto carro, por exemplo, um Fusquinha tem o método andar. Um Fiat tem o método andar. Um Captiva tem o método andar. Bom, são todos diferentes, mas os métodos são os mesmos. O comportamento pode ser diferente, mas os métodos são os mesmos, tá? A ação é a mesma. Bom, a identidade é um identificador único que diferencia cada objeto, mesmo que tenha o mesmo estado e comportamento. Por exemplo, essa casa aqui, ela tem cor, é uma propriedade, número, e tem 2 métodos, abrir porta, fechar a porta, tá? Eu tenho aqui a casa 15, a casa 45, a casa 70, cada uma de uma cor. As casas são iguais, fisicamente são iguais, mas elas são únicas porque são cores diferentes, números diferentes, locais diferentes, tá? Com porta, sem porta, porta aberta, porta fechada. Isso torna o estado do objeto, tá? O estado do objeto que ele se encontra naquele momento, ok?
Bom, uma das coisas mais importantes hoje da orientação a objeto é a abstração, tá? A abstração dessa parte do desenvolvimento é muito importante, porque cada um tem um tipo de abstrair, tem uma maneira de abstrair uma determinada informação, tá? Então, o que é a abstração? É a habilidade de modelar características do mundo real, tá? Que a gente modela, a gente pensa, né? Uma casa. Eu posso pensar uma casa com telhado colonial, você pode pensar com uma casa com telhado de amianto, outro só com laje. Então, isso vai de acordo com a experiência que vai se adquirindo. Com o tempo, a gente vai conseguindo abstrair muito mais os objetos, tá? Do mundo real, as características do mundo real. Bom, pensamos em uma mesa, uma casa, uma bicicleta, mas se eu pensar numa mesa, eu posso pensar numa mesa de 3 pernas. Você pode pensar numa mesa de 4 pernas. Outras pessoas podem pensar numa mesa de tampa de vidro, a outra de madeira. Então, essa abstração é importante, tá? É uma das coisas mais importantes da orientação a objetos. Se a gente abstrai bem, a gente desenvolve bem, tá? Focalizar o essencial e ignorar propriedades acidentais. Tudo que for dúbio, tudo que der um duplo sentido, a gente tem que ignorar, tá? Ou então, coisas que a gente não precisa ter e que faz com que a gente coloque um erro, né? Implemente um erro, por exemplo. Igual a gente tem aqui, ó. Eu tenho um helicóptero, eu tenho um caça, eu tenho um outro aviãozinho aqui, tudo é aeronave, tá? É um conjunto. Então eu tenho aqui uma classe aeronave que é um conjunto de objetos do mesmo tipo e comportamento. Eu tenho aqui uma vaca, eu tenho um urso, eu tenho um cavalo, tudo mamífero. Tá vendo? Então, assim, eu estou abstraindo o conjunto, né, dos objetos, ok? Bom, herança, muito se fala, né? É a reutilização de código, tá? É o processo em que um objeto pode adquirir as características de outro objeto. Bom, os filhos herdaram características do pai, que herdaram características do avô, que herdaram características do bisavô. Então, as características estão sendo herdadas, né? Então, eu tenho as mesmas características que há 3, 4, 5 gerações minhas atrás. Então, isso é a herança, tá? Herança simples é um objeto que herda características de apenas uma única classe, tá? E tem a herança múltipla, que é um objeto que herda características de mais de uma classe. Então, eu tenho aqui, ó, a classe base com A e B. E eu tenho aqui características herdadas A e B, C e D. E a mesma coisa do lado de cá, A e B, E e F, tá? São as classes derivadas, ok? A herança simples, como eu dei outro exemplo, né? Conta bancária. Eu tenho aqui conta corrente, poupança e aplicação. O que muda? Só um código interno lá, tipo de operação, sei lá, né? Tipo de conta. Então ela mostra aí e é uma herança simples. Uma herança múltipla é o que acontece aqui, ó. Nesse caso, eu tenho classe A, classe B, classe C, classe D. Então, todas estão herdando de todas. Então, todas vão ter as mesmas características de todas, tá? E aqui apenas a classe C tem características da B e da A. Bom, generalização. Muita gente confunde isso, tá? O que é generalizar e tudo mais, porque tem um outro termo que é especializar, que eu vou explicar para vocês. Bom, generalização é quando classes têm semelhanças e podemos definir uma classe mais geral. Por exemplo, eu tenho aqui automóvel vermelho é um automóvel. Então, eu tenho aqui uma classe automóvel que aqui dentro eu posso criar propriedades para que eles virem objetos, né, únicos. Então, eu estou generalizando, eu estou fazendo a coisa mais geral. Tá? Generalizar, se vocês prestarem atenção, é um movimento para cima, tá? Eu vou sempre representar com a seta para cima. Eu estou generalizando, eu estou colocando uma classe mais geral, tá? Se vocês verem aqui, ó, um bloco é uma peça do motor, que é uma peça. Se eu tenho aqui um pneu é uma peça da roda, que é uma peça. Tá vendo? Isso eu estou generalizando. Eu tenho aqui um pistão, que é uma peça do motor, que é uma peça. Tá ok? Então, isso é bacana, tá? Isso tem que entender essa parte de generalização. Bom, o que é especialização? Se generalização eu estou tornando mais geral, especialização eu estou tornando mais especialista.
tá? Mas menos generalizada, vamos falar assim. Ela define particularidades de cada objeto ou elemento, tá? E muitas vezes um conceito ele pode ser refinado, adicionando-se novas características. Por exemplo, eu tenho aqui o estudante. Bom, mas estudante eu tenho vários. Eu tenho estudante universitário, eu tenho estudante de ensino médio. Bom, mas o estudante universitário, ele também pode ter vários cursos, ele pode estudar graduação e pode estudar mestrado. Eu estou generalizando, olha a setinha para baixo, tá? Relembrando, generalização para cima e especializando para baixo, ok? Bom, o que é o encapsulamento? O encapsulamento é a base da programação objeto, tá, gente? É a base mesmo. A abstração e encapsulamento são coisas importantíssimas da gente entender e saber como funciona. Não podemos acessar os dados de um objeto diretamente. Somente o próprio objeto acessa suas propriedades. A gente vai acessar as propriedades dele através de métodos, mas as propriedades dele, só ele pode acessar. Tá? Para acessar suas variáveis de instância, por exemplo, devemos fazer através de métodos. Não precisamos saber como que as variáveis de instância são armazenadas para poder utilizar. A gente utiliza um método e ele armazena lá. Não quero saber como que ele está sendo armazenado. Então, o encapsulamento é importante, porque dentro de um determinado objeto, dentro de uma determinada classe, só ele utiliza as propriedades dele. Ninguém mais pode alterar, tá? E isso pode dar problema se não for bem feito isso. O polimorfismo, pelo nome feio, né? Parece difícil, mas é simples demais, gente. É muito simples e eu vejo muita gente ter dúvida em cima disso. Ele pode ser aplicado a várias classes de objetos, tá? Bom, o que é o polimorfismo? Ele ocorre quando um método em objetos diferentes provocam respostas diferentes. Por exemplo, eu acendi o pavio aqui de duas bombas. Aliás, de uma bomba e uma pancada de dinamite. O método explodir é o mesmo. Esse cara vai explodir, né? O dinamite vai explodir e a bomba também vai explodir. Mas vão explodir do mesmo jeito. Parece que esse monte de dinamite aqui vai fazer um estrago maior que essa bomba aqui. Então, pense nisso, tá? São métodos diferentes, tá? Os métodos são iguais, mas com comportamentos diferentes, ok? As classes. Bom, isso também é importantíssimo. Em programação orientada a objeto, classe é a abstração, é o que eu falei lá atrás, abstração, que capta os atributos e operações comuns a um conjunto de objetos. Classe, entendam classe que é um conjunto de objetos com características, propriedades e comportamentos semelhantes. É o que eu falei lá atrás do avião. O avião tem características semelhantes e comportamentos semelhantes que o helicóptero. Bom, então é uma aeronave. Entendeu? Então essa abstração é importantíssima, tá? Uma classe, ela descreve a representação e o protocolo de mensagem seguido por cada um dos membros, tá? Que são as instâncias. Instâncias são objetos. Instâncias da classe. Todo objeto é uma instância de uma classe. Muita gente confunde isso, tá? Vamos deixar bem claro. Objeto é uma instância de uma classe. Classe não é objeto. Classe é um conjunto de objetos que tem o mesmo comportamento, propriedade, tá? E característica. Objeto é instância de uma classe, ok? Vamos deixar isso bem claro. Sistemas do mundo real dependem de nossa habilidade de classificar e categorizar. É o que eu estou falando de novo aí da abstração. Vamos guardar esse negócio da abstração. Elefante, tigre, urso, cavalo, vaca. Bom, são mamíferos, né, que a gente está falando. Então tenta aí. Prata, chumbo e platina. Poupança, conta corrente e aplicação. Então a gente tem que entender que grupo, né, que consegue juntar isso aí, tá? Bom, características comuns, né? Todos os mamíferos são vertebrados, têm sangue quente e têm pelo em seu corpo. Todos os metais têm peso atômico. Então, tá vendo que são características comuns? E todas as contas bancárias têm saldo. Bom, isso só no mundo perfeito, tá? Que tem saldo. Classe e objeto. Eu tenho aqui operações, depósito, retirada e saldo, tá? Isso é da classe. Aí, quando eu
faço isso aqui, que eu determino, que eu coloco o número de conta, ele já virou um objeto. Então eu tenho aqui 3 objetos, olha. 3 objetos de conta. Então eu tenho aqui da Elaine, da Gertrudes e do Geraldo, tá vendo? São contas diferentes, mas vem aqui, ó, da classe, tá? De conta corrente, ok? Então, objeto, instância de uma classe. Modelamos classes. Presta bastante atenção nisso, gente. A gente modela a classe. O objeto é a instância da classe. Classe, a gente não modela. Ó, a gente não modela objeto, a gente modela classe, tá? Objetos são entidades reais, tá? Que executam algum papel no sistema. Classes são abstrações, capturam estrutura e comportamento comum a um conjunto de objetos. Ficou bem claro isso, gente? Qualquer coisa também manda e-mail para mim aí que eu explico os processos de novo, tá? Vou tentar deixar mais claro. Objeto é uma instância de uma classe. O que é uma classe? É um conjunto de objetos que têm as mesmas características, propriedades e comportamentos. A gente modela a classe. A gente vai modelar uma classe. Classe mamíferos, por exemplo. A gente não modela objeto, tá? E objetos são entidades reais, tá? Que executam algum papel no sistema. Classes são abstrações que a gente tira. Por exemplo, com mamífero. Pô, eu tenho gato, cachorro, vaca. Eu tenho que eu tenho que abstrair isso e pensar, poxa, onde que eu posso jogar esses animais? Bom, mamíferos. Então, estamos lá. Inclusive, nós estamos lá em mamíferos. Então, capturam estrutura e comportamento comum a um conjunto de objetos. Beleza? Como é que a gente representa uma classe? A gente representa uma classe com o cabeçalho aqui, ó. É o nome, tá? Automóvel. Eu tenho aqui proprietário, marca, placa e ano. Isso são as propriedades ou também chamados de atributos, tá? É assim que a gente modela uma classe. E embaixo a gente tem os métodos, que é registrar, transferir e mudar a placa. Essa é a modelagem de uma classe no mundo inteiro, tá? Em qualquer lugar do mundo que você for modelar uma classe desse jeito, o povo entende. Isso é dos conceitos da OML, tá? Então, cabeçalho é o nome, propriedades e métodos. A gente nunca modela o nome, nunca coloca o nome de uma classe no plural, tá, gente? Por quê? Vou tentar, vamos ver se vocês vão tentar, vou tentar explicar, tá? De uma maneira bem clara. Automóvel, a classe automóvel. O que é uma classe? É um conjunto de objetos. Se eu colocar automóveis, o que dá a entender? Que é um conjunto de automóvel. Está errado, entendeu? Porque automóvel já representa, a classe já representa um conjunto, tá? Por isso que a gente não coloca nome de classe nem nome de tabela no plural, tá? Só no singular. Tem que colocar no singular, por isso que a gente não coloca no plural. Propriedades. As propriedades, elas não são variáveis de distância, tá? É diferente de você declarar uma variável e declarar uma propriedade. Propriedade é diferente de variáveis, tá? Conjunto de informações, ou seja, elementos de dado que caracterizam, né, ou dão um estado para o objeto, tá? Isso são as propriedades ou atributos, também chamados de atributos. As propriedades, elas chamam métodos que alteram as variáveis de instância. Lembra que eu falei sobre encapsulamento? Encapsulamento é isso. Propriedades chamam métodos que alteram as variáveis de instância, que alteram as variáveis internas, ok? Quando atribuímos um dado a uma propriedade, um método set. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente vai, quando a gente entrar aqui na parte prática, aqui no desenvolvimento, eu vou mostrar para vocês. Quando a gente joga um valor para uma propriedade, é set. Quando a gente pega o valor de uma propriedade, é get. Métodos. O que são métodos? Métodos é simples, né, gente? São procedimentos definidos e declarados que atuam sobre um objeto ou sobre uma classe de objetos, tá? Bom, cada objeto possui seu próprio conjunto de métodos, tá? Então, se eu tenho uma classe, vamos voltar aqui, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho uma classe automóvel. Eu criei aqui um automóvel aqui, proprietário, marca X, placa tal, ano tal. E eu tenho os métodos registrar, transferir e mudar a placa. Aí eu criei um outro objeto.
proprietário fulano, marca tal, placa tal, ano tal. Aqui eu também tenho os 3 métodos. Então eu tenho um método em todos os objetos, tá? Cada objeto tem seu próprio conjunto de métodos. Sobrescrita ou sobrecarga. Talvez vocês já ouviram falar como override e overload. Override são coisas simples de se entender. Override é um método que pode ser declarado e implementado na classe pai, mas na filha ele pode ter outra implementação. Então, na classe pai eu tenho um método salvar. Na classe filha, que herda esse método, né, salvar, ele tem um outro comportamento. Ele grava em outra tabela, por exemplo. Um grava numa tabela, o outro grava na outra. Então, é o mesmo método, sendo feito um override dele, né, uma sobrescrita dele, só que com comportamentos diferentes. Tá? O overload ele é bem parecido, só que ele faz o seguinte: são métodos com o mesmo nome, mas com tipos de parâmetros ou retornos diferentes. Não é o mesmo método, tá? E não sobrescreve o método do pai. Não é override. É o seguinte: eu tenho um método de salvar que recebe como parâmetro nome e CPF. Mas eu tenho um método de salvar também que recebe nome, CPF e data de nascimento. Isso é um overload. Eu tenho o mesmo nome de método, tá? Salvar com nome e CPF, e eu tenho salvar com nome, CPF e data de nascimento. São métodos diferentes, tá? Que têm comportamento diferente. Eles só são identificados como overload porque o que muda é somente os parâmetros, tá? O comportamento é parecido. O outro tem comportamentos totalmente distintos, tá? Os termos utilizados, né, que a gente usa é programação visual, é a maneira de se programar desenhando os objetos no lugar de descrever seu código, que é o famoso drag and drop. A gente arrasta lá os componentes para a tela. A programação visual está sempre associada à orientação ao objeto. Tá? Se eu arrastei um campo na tela, um text box, ele herda do iTextBox, de uma interface. Sempre é orientado ao objeto. Métodos construtores e destrutores. Tá? Os métodos construtores alocam dinamicamente na memória uma instância de uma classe. Quando a gente estiver fazendo na prática, vocês vão lembrar desse conceito aí que eu vou falar para vocês. Métodos destrutores, eles retiram a instância da memória, tá? Liberando a memória. E a alocação das instâncias são dinâmicas, tá? Você não consegue falar para a instância, que é o objeto, né? Você não consegue falar para ele alocar aquela memória. Não. Ele se vira lá e sabe a memória que tem para poder alocar. Estruturação, né? Melhor falando, são objetos que relacionam-se uns com os outros, tá? É preciso modelar essa complexidade, tá? E estruturar as classes. Bom, os mecanismos propostos, né, para a estruturação é a associação, composição e herança. Herança foi o que eu já expliquei, né? As associações, elas são ligações, né? A ligação, na verdade, as associações eu tenho dois tipos: ligação e associação. A ligação é conexão entre objetos. Eu estou fazendo uma ligação, conexão entre objetos. Habitantes, cão de guarda, tá vendo? Classe cachorro, classe casa. Isso é uma ligação. A associação é conexão entre classes, tá? Que representam a instância de uma ligação. Então, entre classes é a associação. A classe casa está ligada à classe cachorro. E entre objetos está associada à classe cachorro. A classe casa está associada à classe cachorro. Isso é associação. A ligação é entre os objetos. Por exemplo, o cachorro está ligado à casa. Tá? Uma associação ela descreve um conjunto de potenciais ligações da mesma maneira que uma classe descreve um conjunto de potenciais objetos. Tá? Eu tenho aqui o funcionário. Eu tenho aqui uma ligação do João ligado ao pessoal. Mas na classe eu tenho a associação aqui, que liga funcionário ao departamento. Tá vendo? A associação e ligação. Ok? Composição e agregação.
são formas especiais de ligação que modelam relacionamentos todo ou parte. Objetos complexos agregam ou são compostos de objetos mais simples. Tá? Tudo é composição ou agregação, né? Composição é um tipo forte de agregação. Ocorre quando as partes devem viver ou morrer como um todo, ou o todo não existe sem as partes. Então, por exemplo, a casa, o conjunto, né, na verdade, de árvore, janela, porta é igual a uma casa. Eu estou compondo a casa. A casa existe sem a porta? Existe. Existe sem a janela? Existe. Então, isso é composição. Tá? É isso, eu estou compondo. Ok? Bom, a agregação, eu agrego valores vamos falar assim, eu tenho um trem, tá? Eu tenho uma locomotiva, tenho vários vagões. Tá? E a agregação, como é que é a locomotiva? A locomotiva é o conjunto desses vagões com o carro, com a máquina, né? Se eu tirar os vagões, existe locomotiva? Não, não existe. Existe apenas a máquina, né? Que puxa todos os vagões. Então, isso é uma agregação. Não pode existir sem a parte, tá? Então, tem que existir a composição e a agregação. Isso existe na hora que a gente estiver falando sobre heranças e tudo mais nas classes, a gente vai entender isso melhor. E esse já é um pouco mais chato de se entender, composição e agregação. Bom, pessoal, mais uma vez, obrigado por estar vendo as aulas aí. E qualquer dúvida, sugestão, pode mandar por e-mail, contato@devcurso.com.br, ou entrar no fórum lá e colocar sua dúvida lá, que o pessoal está lá pronto para responder a todos. A nossa próxima videoaula vai ser sobre o Visual Studio 2008, que a gente vai, no final dessa aula, a gente já vai começar com algumas coisas mais práticas, tá? Mas todo esse conceito é muito importante a gente ter em mente, tá? Não é à toa que eu estou mostrando para vocês, não é para encher linguiça nem nada disso. Tanto que é bem flexível, vocês podem pular essas aulas, mas eu sugiro que vocês assistam, que vocês entendam, e que vocês, se tiver dúvida, pode perguntar, porque não deixa passar dúvida não, tá? Vamos resolver isso tudo, vamos deixar tudo bem claro para que a gente chegue ali na frente, na hora de desenvolver, com isso tudo, com esses conceitos bem forte, tá? Para que a gente não se perca. Um grande abraço, até mais.